Vamos lá, vamos iniciar então essa transmissão ao vivo, mais uma. Muito bem. Vamos lá, vamos iniciar então essa transmissão ao vivo, mais uma. Vamos lá, testando o som. Muito bem. Vamos lá, vamos iniciar então essa transmissão ao vivo, mais uma. Show de bola. Muito bom, vamos lá. Então, vamos começar a testar os sons. Vamos fazer o início, então, dessa nossa transmissão aqui. Vamos lá. Beleza. Então. Muito boa noite para você, mais uma terça-feira do empreendedorismo e muito contente de você estar aqui junto comigo. Essa terça-feira, de novo, uma terça-feira um pouco diferente. Hoje eu não estou ao vivo para você, a gente está fazendo a transmissão, que é uma transmissão gravada, mas também é por um bom motivo. Hoje é aniversário da minha filha Alice e por isso eu decidi escolher... Eu decidi que esse dia eu ia ficar com ela, ia ficar com a minha família, mas, de novo, mesmo assim, eu estou aqui junto com você, eu estou marcando a minha presença aqui na nossa live 009, e isso mostra para você o meu comprometimento, do quanto eu estou comprometido em trazer para você um conteúdo de qualidade, um conteúdo com consistência, que você pode ter certeza que todas as terças-feiras do empreendedorismo eu vou estar aqui junto com você, ajudando você a alavancar o teu negócio, a impulsionar os teus resultados e fazer com que a sua qualidade de vida se torne muito melhor. Então é por isso que eu estou aqui, por isso que eu me empenho, esse é meu propósito e eu vou sempre estar aqui do teu lado para te ajudar a melhorar a gestão do teu negócio. E hoje o nosso desafio é falar sobre como montar um plano de contas financeiro. Então, primeira coisa, a gente vai entender o que é um plano de contas financeiro e por que ele é tão importante para o seu negócio, por que ele é tão importante para as análises que você vai fazer, para as suas tomadas de decisão. Então, fica ligado nessa live, não sai daí, porque ela vai trazer para você uma base para que você consiga fazer a sua gestão financeira num nível muito mais alto, beleza? Bom, o que eu queria pedir para você? A gente precisa trazer mais gente para essa live, mais pessoas para assistirem essa live. Então, eu queria pedir para você parar um pouquinho agora e encaminhar esse link dessa live para pelo menos 3 amigos. Envia agora pelo WhatsApp aí, convida pelo menos 3 amigos para que eles possam assistir essa aula junto com você. Beleza? Então, vai lá, faz isso agora aí, compartilha isso com 3 pessoas para mais gente estar aqui assistindo essa live junto com você. E, de novo, eu queria te parabenizar por você também estar aqui, por você estar se dedicando, por você estar investindo o seu tempo em se desenvolver, em buscar conhecimento. Com certeza, isso vai trazer grandes resultados para a tua empresa, vai trazer grandes mudanças dentro do seu negócio, porque o conhecimento, ele é a base para as transformações. Então, parabéns por você estar investindo esse seu tempo em buscar um conhecimento de qualidade que vai chegar lá na tua empresa, vai chegar até a tua operação, até os teus os teus colaboradores, para que eles também possam sentir essa transformação e também possam ser pessoas, agentes dessa transformação, possam ser pessoas que te ajudem a melhorar essa gestão da empresa. Beleza? Então, vamos lá, você já convidou aí os amigos, então vamos aqui para a sacada principal da live. Então, o que eu queria passar para você logo de cara aqui na nossa live, para você marcar muito bem, para você não esquecer sobre o plano de contas. E o fato é o seguinte, o que acontece dentro das empresas
e por que você precisa ter um plano de contas? Bom, o primeiro é que o empresário ele tem muita dificuldade em fazer a gestão financeira. E, na minha opinião, a gestão financeira ela é simples, é fácil de você fazer, porém ela é trabalhosa. Exige que você esteja ali no dia a dia, mantendo, você não pode deixar as coisas acumularem, porque depois fica difícil de identificar onde que estava o erro, onde que está faltando aquela transação, para onde ela foi. Então, ela é trabalhosa, ela exige que você tenha consistência na gestão, ela exige que você esteja ali dia a dia mexendo e cumprindo as obrigações ali no financeiro. Porém, ela não é uma atividade muito complexa, né? Provavelmente dentro do teu negócio, dentro do grau de impacto que o financeiro tem no seu negócio, ele não é uma atividade complexa. Então, é tranquilo para você fazer, você não tem motivos para não fazer uma boa gestão financeira da tua empresa, ok? Então, para isso, para você conseguir ter boas informações dentro do teu financeiro, você precisa ter duas coisas. A primeira, você lançar corretamente essas informações. Então, o seu dia a dia ter processos adequados ao financeiro, né? Que você tenha regras, que você tenha condições de manter o seu financeiro organizado. E a segunda coisa que você precisa é tomar decisões em cima desses números que são gerados diante dos seus processos. E para isso, a base para que a gente consiga tomar boas decisões financeiras é o plano de contas. Se você cumpriu essas duas obrigações do seu financeiro, há grandes chances de você não ter mais dor de cabeça com o financeiro da sua empresa. Então, por isso que eu queria deixar claro nessa sacada principal que o plano de contas, ele é a base para boas decisões financeiras, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, plano de contas é a base para boas decisões financeiras. Vou colocar aqui estratégicas também. Então, o plano de contas é a base para boas decisões financeiras e estratégicas. Por quê? Porque ele facilita muito a interpretação dos números, a interpretação do que aconteceu dentro da tua empresa, do que aconteceu dentro do seu financeiro. Grande parte das análises que você vai fazer envolvem os relatórios financeiros. Porém, você não vai conseguir analisar esses números se você pegar uma lista lá com 1000 transações financeiras, 1000 vendas. Você não vai conseguir analisar esses números para identificar aonde estão os principais problemas, aonde estão os principais acertos da sua empresa. Então, por isso, o plano de contas ele vem como uma forma de você entender melhor, facilitar a tua interpretação. Ele vai agrupar esses resultados para fazer com que você tenha uma capacidade de melhorar as análises e assim tomar boas decisões, beleza? Então essa é a sacada principal e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação. Então, a primeira coisa, o que é, desculpa, o plano de ação não, o plano de contas. Então, a primeira coisa, o que é um plano de contas? Fábio, legal, você falou aí que ele é a base para as decisões, mas o que é um plano de contas? Um plano de contas, ele é uma estrutura que é usada para que você cadastre isso dentro ou das planilhas que você utiliza, ou do sistema financeiro que você utiliza, onde toda transação que você fizer, seja uma compra, seja uma venda, ele vai ser vinculado a essa estrutura. Então, por exemplo, imagine que você fez lá, teve uma despesa de pessoal, pagou o salário de um colaborador. Você tem 10 funcionários e você pagou lá os salários dessas pessoas. Dentro dessa transação financeira, então você pagou o funcionário Fábio. Então, dentro desse pagamento que você fez para o Fábio, ele vai se transformar em uma transação, uma linha lá dentro do teu relatório financeiro, da tua base de dados do sistema financeiro. Então, ele se transformou em uma linha. Essa linha, ela precisa vincular, essa transação, ela precisa estar vinculada a um item, a um grupo dentro
do seu plano de contas. Então, você vai colocar lá que aquele pagamento que você fez é referente a um salário. E que esse salário, tá, essa estrutura, esse item, esse grupo aqui, essa conta, ela está vinculada a uma conta maior, que é a conta de equipe e pessoas. Então, todas as despesas que você gerou com a sua equipe, com pessoas dentro da sua empresa, ele vai se agrupar e vai ser somado e agrupado dentro de uma conta lá, equipes ou pessoal, alguma coisa nesse sentido, depende da nomenclatura que você quiser dar. Por que você faz isso? Porque aí você consegue enxergar a soma de todos os pagamentos de salários que você fez, a soma de todos os pagamentos de salários, de encargos, de impostos, de férias, de benefícios, de tudo que você pagou para os seus colaboradores, vai vir somado dentro de um único grupo lá, pessoas. Então, essa é a grande vantagem de um plano de contas. É uma forma de você agrupar, é uma estrutura que faz com que você agrupe as suas informações financeiras para facilitar a sua análise dos resultados, beleza? Então, isso é um plano de contas. E aí, um plano, então vou colocar aqui, ó, uma estrutura de contas que facilita a análise e interpretação das transações financeiras. Tá, beleza, Fábio. E aí, o que... E aí tem um porém, né? A gente tem dois tipos de planos de conta que eu queria falar rapidamente para vocês. O primeiro é o plano de contas contábil. E o segundo é o gerencial ou financeiro. O que é isso? Qual é a diferença desses dois tipos? Aqui é um só, tá? Gerencial ou financeiro. Cada um chama de um nome diferente aí. Qual é a diferença de um plano de contas contábil para um plano de contas gerencial ou financeiro? É o seguinte, o plano de contas contábil, normalmente, ele é feito lá na sua contabilidade. E ele é regido por uma lei. Então, toda empresa precisa ter um plano de contas contábil, né? Diante da lei contábil, isso quem vai fazer é o seu contador, seu escritório de contabilidade. Então, eles vão classificar suas contas lá dentro dessa estrutura. Porém, muitas vezes, essa estrutura do plano contábil, plano de contas contábil, ele não atende o seu dia a dia, a forma como você quer gerenciar o teu negócio. Então, para você gerenciar o seu negócio, você precisa criar um outro plano de contas. Precisa, ou, na grande maioria das vezes, é mais fácil você gerenciar o seu negócio, você interpretar as informações quando você cria um plano de contas gerencial. Então, hoje nós vamos falar sobre essa etapa, esse gerencial. Esse gerencial, ele não é contabilizado, ele não é auditado por uma instituição, por um órgão competente por uma Receita Federal ou alguma auditoria externa que você queira fazer, eles vão usar essa conta contábil, vão usar a contabilidade da sua empresa, que é regido pela lei. Esse gerencial ou financeiro, ele é algo que você vai utilizar para tomar as decisões dentro da sua empresa. Então, eu aconselho que você tenha isso, faça isso, faça um plano de contas gerencial dentro da tua empresa, porque isso vai ficar muito mais fácil de você enxergar. Se você pegar um plano de contas contábil para tomar decisões estratégicas dentro da sua empresa, se você é uma pequena e uma média empresa, muito provavelmente você vai ter dificuldades para tomar essas decisões, dificuldades para interpretar esses números, tá? E pode ocorrer até em você estar tomando decisões erradas em cima disso. Então, por isso, eu aconselho que você faça esse plano de contas gerencial ou plano de contas financeiro. Beleza? Tá, legal, Fábio. Quais são as regras gerais aqui para elaborar um plano de contas financeiro? Então, quais são as regras gerais para a gente elaborar um plano de contas financeiro? Primeira coisa que você vai fazer, deixa eu dar mais um.
espacinho aqui. Primeira coisa que você precisa entender é que a gente vai transformar em grupos e subgrupos. Então a gente vai transformar o plano de contas, ele tem que ser algo que você consiga agregar as informações, que você consiga enxergar um número somado de todas as transações, mas que depois você consiga ir avaliando, estruturando, quebrando esses grupos ou explodindo essas informações em algo mais detalhado que possa fazer com que você identifique aonde ocorreram as mudanças. Então, por exemplo, imagine que você tem um grupo lá dentro do teu plano de contas que é o grupo de despesas ou de débitos. Ou seja, tudo aquilo que saiu da sua conta, ele se transforma em um débito. E dentro desse grupo débito, você identificou lá que houve um aumento de 10% dos débitos, do valor lá das despesas dentro da sua empresa. E aí você quer identificar onde houve esse aumento desse valor. Aí você vai pegar aqui e vai ter lá, você vai explodir aquela informação, você vai abrir aquela informação dos débitos e ele vai ter lá, estou tentando reproduzir aqui um item, uma estruturinha. Então vai ficar assim, ó, B, C, D. Então você viu lá débitos, tem lá, eu abri esse número aqui, ele me abre essas 4 opções. Tem estrutura a B, a C e a D. Aí, eu identifiquei que esses 10% de aumento ocorreram aqui dentro do A. Tá, vamos tentar. Aí você abre de novo esse A, ele vai vir aqui mais algumas opções para você identificar quais são aqueles débitos. Então, X, P, TO. XPTO. Então, eu vi que está no P aqui. Eu consigo abrir de novo aqui no P? Consigo. Tem mais um grupo aqui, um subgrupo. Então, eu abro aqui dentro do P, vou ter lá mais uma estrutura. Então, vocês muito provavelmente já entenderam como funciona um plano de contas. Eu identifiquei aqui, está no Y. Então foi o Y porque a gente gastou porque quebrou uma máquina, a gente teve lá o Y é manutenção. Então, realmente, a gente gastou mais porque teve que fazer uma manutenção de uma máquina. Então, essa é a estrutura que um grupo de um plano de contas financeiro ou gerencial precisa ter. Então, ele tem que ter grupos e subgrupos. Então, eu vou identificar, montar essa estrutura da melhor forma que vai se adaptar dentro do meu negócio, da melhor forma que vai fazer com que eu tome boas decisões dentro da minha empresa. Beleza? Então, essa é a primeira coisa, vou apagar aqui. Então, essa é a primeira estrutura que você precisa entender dentro dessas regras gerais, é que existem grupos e subgrupos. Depois, uma outra coisa importante para você entender é que a gente vai trabalhar e vai deixar registrado esse plano de contas sempre para as entradas e para as saídas. Então, tanto as receitas, as entradas de dinheiro vão ter uma estrutura desse plano de contas, quanto as saídas. Então, entradas e saídas. Então, eu vou monitorar e vou querer enxergar no detalhe e agrupados as duas informações, tanto o que eu estou recebendo quanto o que eu estou gastando. Além disso, eu vou identificar principalmente 3 tipos de movimentações. Né? Nessas entradas e saídas, eu vou dividir em 3 grandes grupos, que são as classificações. Que eu chamo de créditos, onde entram as vendas. Por aqui, ó. Os créditos, que são as vendas e outras receitas que você tiver. Os débitos, que são os custos e despesas.
E algo que muitos empresários não fazem, que é separar o que é investimento, tá? Então a gente vai separar no plano de contas o que é investimento também. Onde que o empresário normalmente joga investimento? Ele joga aqui dentro do custo ou da despesa, tá? Então a gente precisa separar isso, porque o investimento ele sai justamente do saldo que sobra entre os créditos e os débitos. Então eu vou pegar tudo que entrou na minha empresa, tudo que saiu, vou ver qual foi o resultado que houve. Então eu tive lá 10 mil reais de lucro naquele mês. Então o meu investimento ele vai sair de dentro desses 10 mil reais. O que acontece é que no dia a dia, no meio da pauleira, você acaba lá comprando, fazendo investimento muitas vezes. Ah, comprei um computador, coloquei ele no cartão de crédito e foi lá como um registrado dentro do teu sistema como uma despesa ou como um custo. E enquanto, na verdade, ele é um investimento, você está comprando um equipamento para sua empresa. Então, é preciso que a gente faça essa análise do teu resultado, ou seja, um investimento, ele sai do lucro da tua empresa. Ele não é uma despesa para sua empresa. Então, essa informação é importante a gente começar a separar dentro do teu negócio, tá bom? Então, essas são as 3 principais classificações que a gente vai fazer. Além disso, a gente tem uma outra forma de classificar as despesas, principalmente as despesas, que é em fixo e variável. Qual é o critério que eu utilizo para definir fixo e variável? Eu gosto de usar um critério bem simples, que é fixo. É algo que, independente de eu ter receita, eu vou ter que pagar, e o variável é algo que eu pago quando há uma receita. Então, teve uma receita e eu precisei ter aquela despesa porque eu tive a receita, então ele é um custo variável, ele é uma despesa variável. Independente de eu vender ou não, eu tenho que pagar, é um custo fixo. Então, um custo fixo, o aluguel da sua empresa, ele é um custo fixo, independente se você vender ou não, você vai ter que pagar. O que é um custo variável? Custo variável, eu paguei a comissão sobre as vendas que o vendedor fez. Isso é um custo variável. Se ele não tivesse vendido, você não precisaria pagar esse custo. O que as pessoas confundem muito entre custo fixo e variável? É quando o empresário ele confunde um pouco assim, conta de energia. Como ela oscila o valor, ele modifica de um mês para o outro, o cara acha que é uma conta variável. Porque ela não é o mesmo valor todo mês. Não é isso que é uma conta variável. Conta variável é, eu preciso pagar porque houve um aumento do meu faturamento. Então, uma comissão de venda, ele é um valor variável. Não porque ele vai variando mês a mês, mas porque ele houve aquele pagamento porque houve aquela venda. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Então, despesas fixas e despesas variáveis não são as despesas que variam o valor ao longo dos meses, e sim aquelas que estão vinculadas às vendas que a sua empresa fez. Por exemplo, eu tive um custo de entrega, de transportadora. Ok, esse é um custo variável, porque você só teve que entregar o produto porque você fez a venda. Ok? Então, é importante você identificar e saber muito bem a diferença entre custo fixo e custo variável. Agora, alguns detalhes importantes para você conhecer. Um plano de contas, ele não tem um número máximo ou mínimo de contas financeiras que você pode abrir, tá? Então não tem um número. Fábio, quantas contas eu preciso ter para eu montar um bom plano de contas para minha empresa? Depende do teu negócio. O plano de contas ele precisa refletir como é a estrutura da tua empresa, como é o teu ramo de negócio. Por exemplo, se você tem só serviços, você não vai precisar ter lá uma estrutura para compras de fornecedores, porque você não compra o produto e revende o seu produto.
Por outro lado, se você tem as duas coisas, você vai precisar conciliar as compras de produtos e você vai precisar conciliar as vendas daqueles produtos e as vendas de serviços. Então, você vai ter as duas coisas. Então, um plano de contas financeiro, ele precisa se adaptar à estrutura do seu negócio. Então, o que eu vou te passar aqui é um modelo com uma base geral do que precisa ter nesse teu plano de contas. Mas você vai precisar fazer um estudo e identificar melhor o que é uma característica do seu negócio que precisa ser adaptado a essa estrutura do plano de contas, tá bom? E uma outra coisa importante que muito empresário tem dúvida na hora de fazer também é assim, Fábio, eu montei a minha estrutura do meu plano de contas e chegou lá 2, 3 meses depois que eu estava fazendo lançando as informações já naquele relatório com aquela estrutura de plano de contas, eu observei que era importante eu mudar uma conta, ou seja, eu lançava tudo dentro de um subgrupo e agora eu vi que era importante eu separar aquelas informações para que eu pudesse analisar melhor os números. Eu posso fazer essa mudança no meio do ano ou eu tenho que esperar o período acabar para eu poder fazer? A minha opinião técnica é que você pode fazer essa mudança. Então, no plano de contas financeiro, no plano de contas gerencial, sempre que houver essa necessidade de você mudar um plano de contas, faça essa mudança, tá? Com um detalhe importante, tomar cuidado para você não expandir demais, senão você fica com muita conta para avaliar e aí você perde a grande função do plano de contas, que é justamente agrupar as informações para facilitar a sua tomada de decisão, tá? Então, é algo que você pode fazer, você pode incluir novas contas, mas tome cuidado para você não expandir muito, não deixar o seu plano de contas muito grande, para que daí complique a sua análise, a sua interpretação desses dados, tá? Então pode haver inclusão de novas contas durante o período de apuração. Cuidado para não expandir demais e atrapalhar a interpretação das informações. Ok? Então, pode expandir. É importante que você faça essas mudanças para melhorar a sua interpretação. Aliás, é muito comum que isso aconteça quando você começa a analisar os números, quando você cria uma frequência de análise desses números. Há sempre a necessidade de haver alterações no plano de contas para que você melhore a sua capacidade de interpretar essas informações, para interpretar o que realmente aconteceu dentro da sua empresa, ok? Então, essa é uma estrutura, essa é as regras básicas para você realizar um plano de contas, e agora eu queria mostrar para você uma estrutura básica de como a gente cria esse plano de contas. Tá? Então, uma estrutura básica para a gente montar. A primeira coisa é que você precisa dividir em 2 itens aqui, que são as receitas, como eu já falei lá, as despesas e os investimentos. Fábio, eu quero chamar de crédito, de débito. Ok, beleza. Aqui você pode dar o nome que você quiser, só quero que você entenda o conceito que está por trás dessa estrutura aqui, tá? Espera aí. Agora a gente vai começar a montar essa estrutura para você. Então vamos lá, beleza. Eu tive aqui, deixa eu pôr uma corzinha diferente aqui. Que aí, aqui, deixa em azul. Então essa daqui é a principal estrutura. Então imagina que você está enxergando lá o quanto você faturou, o quanto você teve de despesa, e aqui vai sair o resultado, né? Você vai ter lá o lucro, e aí o quanto você investiu. Então o seu plano de contas, isso no relatório, tá? Aqui a gente está montando o plano de contas, não vou fazer
a estrutura de um relatório, mas sim uma estrutura do plano de contas. Mas a ideia é que eu consiga enxergar o quanto eu tive de receita, o quanto eu tive de despesas ou de débitos, e quanto sobrou desse dinheiro, e quanto desse dinheiro eu investi, fiz investimentos, e quanto eu fiz retiradas, por exemplo. Ok? Beleza, então eu já tenho aqui a minha estrutura inicial. Então aqui é onde eu vou conseguir ter os principais números aqui do meu plano de contas. Depois disso, eu vou começar a quebrar essas informações aqui em outros itens. Então, por exemplo, na receita, o que eu aconselho é aquilo que eu estava falando. Se a sua empresa só vende produtos, você vai usar uma estrutura. Se ela vende produtos e serviços, você vai usar outra. Então, eu vou fazer uma aqui como se a tua empresa tivesse as duas coisas. Se ela vendesse um produto e se ela tivesse receitas com serviços também, tá? Então, imagine lá que você tenha receitas através da venda de produtos. Então, você coloca lá produtos, serviços. E aí eu sempre gosto de colocar alguma coisa tipo diversos ou outros. Aí você escolhe o nome que você quiser aí. Mas normalmente é algo que não passa de 4%, 5% em relação a isso total aqui de receitas, tá? Mas é que na prática, no dia a dia, vão acontecer algumas movimentações aí, tipo rendimento financeiro, alguma outra receita que você tenha, que depois você vai ficar na dúvida, onde que eu lanço isso no meu sistema? Aí às vezes você vai acabar optando por lançar dentro de serviço ou dentro de produto e isso pode bagunçar a tua análise dessas informações. Então, eu coloco sempre aí um outro item de diversos e de outros aí para a gente. O que não pode acontecer é esse item aqui tá tão grande que ele supera esses outros dois. Não, isso não pode acontecer. Tem 20%, 30% das minhas receitas estão lançadas aqui dentro de diversos e outros. Alguma coisa está errada dentro da tua empresa, né? Você precisa ver o que são esses lançamentos que foram feitos aqui e dividir ou criar um outro grupo aqui ou dividir corretamente eles aqui dentro de produtos e serviços, beleza? Ok, então vamos lá. Agora, como que eu faço uma outra divisão aqui dentro de produtos? Vamos trocar a cor aqui também já. Ver se esse verde aqui fica bom. Não sei se vocês estão enxergando aí. Mas o que você vai colocar aqui? São as famílias de produtos, tá? Se você tem uma estrutura muito grande, uma variedade muito grande de produtos, você pode agrupar essas famílias de produtos e aí você coloca, por exemplo, produto A, produto B, produto C e assim por diante. Você vai criando essas famílias de produtos aqui de acordo com o que você imagina, beleza? Então você criou lá uma estruturinha de produtos. Serviços, a mesma coisa, né? Você vai colocar lá serviço A, serviço B e serviço C. Enfim, você criou uma estrutura básica para você entender quais são as suas maiores receitas. Aqui você começa a perceber que você vai ter uma clareza maior na hora que você tiver os números aqui na frente de quais produtos são mais vendidos, de quais serviços são mais realizados, para você começar a entender as tuas receitas, tá? Então, você fez lá um serviço, você vai ter um total aqui, imagine que que você faturou 100 e essa estrutura ficou 20 aqui no A, 50 no B e 30 aqui no C. Então, a soma desses valores tem que dar o total desses serviços aqui, tá? E a mesma coisa aqui nas receitas. As receitas vão ser a soma do produto, do serviço e dos diversos, ok? O que eu ponho aqui e deixo normalmente no diverso? Eu sempre coloco um de rendimentos financeiros, que eles acabam, muitas vezes, eu gosto de usar o
plano de contas sempre para fazer uma análise muito detalhada. Então, para isso, eu preciso que as informações, essa estrutura toda que a gente faz, ela só vai ser... você só vai ter confiança nessa informação se ela tiver sido feito uma conciliação bancária junto com os teus caixas. Né? Então, essas informações que estão aqui, você só vai poder confiar nelas se durante o lançamento das informações, se durante os fechamentos mensais forem feitos as conciliações bancárias, ou seja, vão me garantir de que realmente o saldo das contas que estão lá, elas refletem essas movimentações que aconteceram ao longo do mês, tá? Então, por isso, eu coloco uma conta aqui de rendimentos financeiros. Por quê? Muitas vezes, essa conciliação dessas movimentações, ela não bate com a conta lá do banco, porque lá teve alguns rendimentos financeiros, ou tiveram despesas financeiras. E aí fica aquelas pequenas diferenças dentro do teu sistema que acabam atrapalhando demais na hora da gente fazer a gestão financeira e na hora da gente fazer a interpretação dos relatórios. Então, eu sempre coloco uma conta aqui, por mais que esse valor seja um valor pequeno, mas ele vai ser muito usado na hora de fazer os fechamentos e na hora de fazer as conciliações, ok? E também deixo sempre um item aí de outras receitas, com o mesmo intuito de fazer e facilitar a operação de conciliação bancária depois, aquela que a gente faz mês a mês, tá bom? Então, aqui a gente fecha a nossa estrutura de receitas. Então, aqui eu já tenho condição de lançar todas as minhas informações aqui dentro e de ter grande oportunidade de avaliar os meus resultados, quais foram os produtos que eu vendi mais, quais foram os serviços que eu tive maior dificuldade para vender, quais foram aqueles que superaram as minhas expectativas. E aqui eu tenho também a possibilidade de usar esse plano de contas para fazer o meu orçamento. O quanto eu espero vender do produto A no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu consigo planejar isso dentro desse meu plano de contas, ok? Vamos lá, então, para a nossa estrutura de despesas. Quais são... Deixa eu copiar um aqui. Para eu não precisar ficar mudando a cor depois, fica mais fácil. Então, ok. E a minha estrutura de despesas, como que eu monto ela? Como que eu monto essa minha estrutura? Eu costumo usar pelo menos 4 pontos básicos dentro dessa minha estrutura de despesas, que é administrativas, as despesas administrativas, as despesas com equipe ou pessoal, né, com as pessoas dentro da minha empresa, as de despesas comercial / vendas. Eu falei errado, são 5. A operacional e impostos. Tá? Então, essas são as 5 principais. Então, dentro da despesa, eu uso 5 estruturas básicas para a gente construir o nosso plano de contas. As despesas administrativas, as com equipe e pessoal, comercial e vendas, operacional e impostos. Então, eu uso essas 5 estruturas para conseguir agrupar todas as despesas da minha empresa, tá bom? Dentro da administrativa, Fábio, o que a gente coloca aqui dentro da administrativa? A gente pode pôr várias coisas aqui. Dentre elas, por exemplo, água, energia. Você pode ir agrupando, você também não precisa enxergar lá a quantidade de água. Aluguel, software, opa, desculpa, aqui é aluguel, financiamento e seguros do imóvel.
Aí aqui embaixo, sistemas, softwares, assessorias. Ou então, você pode colocar lá telefone, barra internet, ou ainda material de escritório, impressos. Enfim, você vai estruturando aí da maneira que você, material de limpeza. E uma outra coisa que eu gosto de pôr aqui também são as tarifas. Tarifas bancárias, juros, despesas financeiras. Então eu coloco essa estrutura dentro do meu plano de contas administrativo, tá? Essa estrutura que eu estou te mostrando aqui é a estrutura que eu uso dentro dos meus clientes. Então isso aqui funciona, tá? Se você replicar isso daqui para dentro do teu negócio, você vai ver que funciona. Você vai conseguir fazer a gestão financeira da tua empresa sem ter dor de cabeça. Então aplica isso daqui, é simples, tá? E isso funciona. Se você fizer isso com consistência, vai funcionar na sua empresa também, ok? Então, ó, dentro da administrativa, você distribui lá água e energia, aluguel, financiamento, seguros de imóveis, sistemas, softwares, assessorias. Então, por exemplo, aqui você pode pôr escritório contábil, o software que você utiliza, o telefone, a internet, material de escritório, impressos, material de limpeza, tarifas bancárias. Aqui também você vai... Primeiro, duas coisas importantes. Quando a gente fala de tarifa bancária, juros e despesas e tal, é uma informação importante, é um gasto importante que você está tendo dentro da sua empresa. Então é importante você medir muito bem ele e conseguir identificar ele. Equipes e pessoal, o que você pode lançar aqui dentro? Salários, comissões barra bônus, encargos, benefícios e outras coisas, tipo exames admissionais, demissionais, enfim. Você coloca lá periódicos, enfim, alguma ideia aí do que você poderia colocar dentro da despesas de equipe, entendeu? Então aqui você começa a ter lá, minha equipe aqui, eu tive um aumento das despesas aqui dentro de equipe pessoal. O que foi isso? Eu vi lá que foi um bônus que eu paguei para eles, ok? Porque o bônus vai estar vinculado lá, que é uma despesa variável, porque eu só vou pagar o bônus porque houve uma venda, um atingimento de uma meta dentro do meu negócio. Então, ele é uma despesa variável. Eu só pago se alguém tiver atingido um resultado. Não é algo que eu pago, não é uma despesa fixa para a minha empresa, ok? E assim você cria aí a estrutura de plano de contas para equipe e pessoas. Depois, comercial e vendas. O que dá para a gente fazer aqui? Principalmente duas questões importantes: as comissões, comissão de vendas, despesas com custos de vendas, tipo, se você tem um deslocamento de pessoal, você tem que mandar o vendedor ir viajar, tem custo com hotel, com alimentação, com transporte desse vendedor. Isso é um custo que você precisa ter para vender o produto. Ele se transforma em um custo de vendas. Ou então, algo que você faça para fazer publicidade, propaganda. Eu gosto de pôr aqui. Qualquer despesa que você tenha, qualquer investimento que você faça dentro de publicidade e propaganda, eu coloco aqui dentro de comercial e vendas também, tá? Então aqui você começa
a ter a sua estrutura da parte de comercial e vendas, né? O salário dos vendedores, eu costumo deixar aqui dentro mesmo, tá? Eu gosto de ver isso daqui separado, a minha estrutura de... Porque o salário do vendedor, apesar dele ser um custo aqui comercial e vendas, mas ele é um custo fixo. Agora, a comissão de venda, que é o trabalho que ele fez de ir lá e vender, eu gosto de deixar separado, para enxergar isso separado aqui. O custo fixo, normalmente, eu deixo aqui dentro de equipe, né? E aqui em comercial eu deixo o salário, só a comissão dele, não deixo o salário, tá bom? Isso é uma opção, tá? Dentro de cada tipo de negócio aí você pode fazer essas escolhas, mas é a forma como eu acabo utilizando dentro dos meus clientes, é a forma que eu acho que é mais fácil de você interpretar e de você enxergar depois os números, tá bom? Depois, dentro de operacional, eu coloco aqui as compras de produtos. Então, imagina lá que você é um revendedor, você compra e vende produtos, né? Ou aqui você poderia chamar também de fornecedores. Enfim, são a compra de produtos, compra de insumos, se você é uma fábrica, tá? Eu coloco aqui custos com serviços. Eu tive que deslocar a minha equipe para fazer o serviço em outra cidade. Tive deslocamento, transporte, tive hotel, tive alimentação. Então, esse custo com esse serviço, para realizar este serviço, eu coloco dentro de operacional. Que mais? Se eu tenho que terceirizar algum serviço, alguma etapa do meu processo de produção ou de realização do serviço, eu coloco aqui também custos com terceirização. Eu coloco aqui dentro. Outra coisa, transportes, transportadora. Eu coloco aqui, eu tive que despachar, o custo de logística. Fábio, mas a minha despesa com logística, o trabalho que eu faço com logística, ele é muito grande, eu tenho muita despesa aqui e tal. Aí você precisa avaliar, vale a pena eu quebrar mais esse daqui, ao invés de deixar simplesmente operacional aqui, eu quebrar em 2 e deixar um específico de logística, fica a teu critério. Se você quiser criar mais um grupo aqui dentro de despesa, né? Seria dentro aqui de despesas, você criar, além do operacional, você criar mais um aqui embaixo, mais um vermelhinho desse, com o transporte, ok, é uma opção tua, tá? Você pode fazer essas mudanças da forma como você quer. Isso aqui é uma estrutura básica. Para eu sugerir exatamente o que a sua empresa precisa, eu teria que ir até a tua empresa, ir até você, analisar, conhecer a sua empresa para poder fazer isso. E depois a gente tem aqui os impostos. E aqui você vai incluir todos os impostos que o teu negócio paga. Você pode colocar lá, separar por o que é federal, o que é estadual, o que é municipal, estadual. O que é municipal, enfim, da forma como você entender melhor também que você quer dividir aqui dentro. Mas o que você precisa saber é que todos os impostos precisam estar aqui dentro, tá? Vamos fazer assim, ó. Precisa pôr todos os impostos. E aí você distribui da melhor forma, da forma como você quer enxergar esses impostos, ok? Então aqui você vai ter uma condição de ver as suas despesas em 5 estruturas, né? Que são os vermelhos aqui: administrativa, equipe pessoal, comercial e vendas, operacional e impostos. E você vai poder ver ele detalhado dentro de cada uma dessas estruturas que você fez. E aí, por fim, a gente tem lá uma estrutura de investimentos, que eu costumo distribuir dessa forma aqui, ó. Eu costumo fazer 3 itens que são importantes a gente colocar aqui. Primeiro, os investimentos financeiros, certo? Que você também pode acabar fazendo, aplicando esse dinheiro. Aqui você precisa só tomar cuidado na hora que você for fazer isso dentro do teu negócio lá, dentro do teu sistema,
porque ele pode aparecer como simplesmente uma transferência de contas, tá? E aí você não vai precisar lançar isso dentro do teu financeiro, porque não é uma movimentação de entrada e saída, e sim simplesmente uma transferência de recursos, tá? Não está entrando e saindo dinheiro na tua empresa, você simplesmente está tirando ele de um lugar e colocando em outro. Mas você pode deixar essa estrutura aqui quando houver algum investimento financeiro no teu negócio. Depois, você pode colocar aqui equipamentos. Então, comprei um equipamento novo, comprei uma máquina nova. Máquinas e equipamentos, né? Coloquei máquina, coloquei... uma coisa importante que eu lembrei agora, dentro de operacional aqui, você pode colocar também a questão de manutenção. Tá? Entraria aqui em operacional. Mas foi uma manutenção do meu equipamento, da minha máquina, do meu computador, do pessoal administrativo. Aí eu jogaria aqui dentro de despesa administrativa. Tá? Então você vai classificando, você vai fazendo análise de cada uma das despesas e de que forma que ela melhor se encaixa dentro da tua estrutura de plano de contas. Aqui seria a compra de novos equipamentos, a compra de novas máquinas, tá? E por fim, aqui eu também coloco sempre um de imóveis, porque às vezes as empresas acabam fazendo investimento em imóveis. Então fica lá, fiz um financiamento, estou pagando o financiamento todo mês. Então eu coloco aqui esse investimento dentro essa estrutura de imóveis dentro de investimentos. Então, tudo aquilo que você tem de receitas lá dentro do investimento, de despesas, de movimentações, de débitos, aliás, não são despesas, são débitos, referente a investimentos que você está fazendo no seu negócio, a gente lança ele aqui dentro de investimentos, ok? Bom, era isso que eu tinha para passar para você, essa estrutura. A gente recapitulando aqui, o plano de contas, ele é a base para boas decisões financeiras e estratégicas do teu negócio. Então, se você não tiver um bom plano de contas, vai ficar muito mais difícil de você interpretar as movimentações financeiras, os resultados financeiros da sua empresa. Aí, o plano de contas facilita essa análise e interpretação, né? Então, dessa estrutura. Ele é um plano de contas diferente do plano de contas contábil. Ele é um plano de contas gerencial ou financeiro. Ele não é algo que é legal, ele não é obrigatório por lei. O plano de contas contábil, ele é regido por uma lei, tá? Então, esse aqui é algo que você vai usar, você pode criar ele da forma como você desejar, porque ele é uma análise interna do negócio, tá? E algumas regras gerais para a gente elaborar esse plano de contas. A gente tem de separar em grupos e subgrupos, então crio um grupo e embaixo dele eu crio vários subgrupos, considerar as entradas e saídas e fazer a classificação dos créditos e débitos, separar o que é venda, o que é vendas e receitas, o que é custo e despesa, o que são investimentos. Depois, separar também o que é fixo e variável. Aonde que eu vou pôr isso daqui, Fábio? Se você reparar, eu não separei dentro dessa estrutura básica o que é custo fixo e o que é custo variável. Porque depois eu acabo agregando, colocando para cada estrutura dessa daqui, eu classifico o que é um custo fixo, o que é um custo variável dentro de cada subgrupo desse daqui, tá? E também eu aconselho você a fazer isso. Nem sempre você vai conseguir, por exemplo, comissões e bônus. Isso aqui é uma despesa variável. Salários é uma despesa fixa. Então, você vai vinculando, muito provavelmente dentro do teu sistema, ele vai te dar essa opção de dizer se aquele plano de contas, aquela conta dentro do teu plano de contas, se ele é uma despesa fixa ou se ele é uma despesa variável. Ok? Não tem um número máximo ou mínimo de contas, né? Depende muito da tua estrutura, da forma como você trabalha aí com a sua empresa, e pode haver a inclusão de novas contas durante o período de apuração. Só tomar cuidado para não expandir demais e isso atrapalhar a interpretação. Você ficar tão grande que praticamente você não precisaria ter um plano de contas, ok? Então essa é a nossa live de hoje.
Aí aqui tem um modelinho da estrutura que eu montei para vocês. Como sempre, se você tiver inscrito lá na nossa lista de e-mails, amanhã você recebe todo esse material aqui para você olhar aí e dar sequência, ok? Alguns recadinhos rápidos aqui para vocês. Recados. Acho importante vocês entenderem. Como a gente tem... Bom, primeiro que a próxima live dia 17/12 de 2019, às 20 horas, a gente vai falar sobre como começar 2020 tendo equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, esse é um detalhe importante para o empresário. Eu sei que tem muita gente aí que tem essa dificuldade, não consegue equilibrar essas duas coisas. Então, a gente vai fazer a nossa live falando sobre esse tema aí, a nossa live 10, sobre como a gente pode começar 2020 o equilíbrio na vida pessoal e profissional, ok? Outro recado importante, eu não vou fazer essa live no dia 17/12, é a última live de 2019. Então, por que a última live? Porque no dia 24, na sequência, as próximas terças-feiras caem no dia 24 de dezembro e no dia 31 de dezembro. Então, é Natal e Réveillon. E muito provavelmente as pessoas não vão estar dispostas a assistirem às lives. Então, a gente não vai fazer a live no dia 24, no dia 31, e a gente vai voltar com as nossas lives lá no dia 7, na terça-feira do empreendedorismo, ok? Então, não haverá lives nos dias 24/12 e 31/12, ok? Então, mas aí a gente retorna, vamos colocar aqui. Terça-feira do empreendedorismo retorna em 7/1 de 2020. Beleza? Então, esses são os recados para vocês. A gente ainda tem a live na semana que vem, para que a gente possa falar aí um pouquinho sobre como que a gente pode entrar 2020 com mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, quais são as ações que a gente precisa tomar dentro da nossa empresa para que a gente consiga fazer isso. Beleza? Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Eu tenho certeza que a sua empresa vai conseguir ter grandes frutos quando você começar a fazer as análises financeiras usando um plano de contas, porque o plano de contas ele vai te dar muito mais clareza da interpretação dos números da sua empresa e vai fazer com que você tenha mais clareza para tomar boas decisões. Então, é algo que é simples de ser feito, dá para você começar a fazer isso a partir de amanhã no teu negócio. Se você não tem um sistema financeiro ainda, o meu conselho é que você implante isso o mais rápido possível dentro da sua empresa, não fica dando desculpas, coloca isso como uma prioridade para você e faz com que rapidamente você consiga ter os relatórios financeiros na sua mão. A gente vai fazer live ainda em 2020 falando sobre gestão financeira, a gente vai pegar firme nisso, então não deixe de implantar um software financeiro, tá? Se você tiver alguma dúvida e quiser algum conselho de como escolher um software financeiro, pode me seguir lá no Instagram, tá? Vou colocar aqui, ó. Pode me mandar um direct lá no Instagram, @FabioIbid, que eu respondo para você, a gente troca uma ideia, você me conta um pouquinho sobre a sua empresa e eu vou te falar quais são os softwares que eu acredito que possam te ajudar a melhorar a gestão financeira. Beleza? Então, parabéns por você ter ficado até aqui comigo. Eu tenho certeza que a sua empresa vai crescer muito se você implementar as técnicas que a gente discute, que a gente te explica aqui na terça-feira do empreendedorismo. Beleza, gente? Muito obrigado, um grande abraço, ótima semana para vocês.